Hoje falar do pecado na igreja, já está difícil falar do pecado na igreja. Porque você se sente que está ofendido e pode querer buscar os seus direitos. E já tem pastores sendo processados por isso. Estamos vivendo um tempo difícil, que até para falar do pecado tem que ter cuidado. Determinados pecados aí, amada igreja, já incorre em crime, em cadeia, se você falar. Aí Deus olha para a sua nação, vê profeta dos enganos. Está lá em Jeremias, olha aqui, 23. Do versículo 9 em diante. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, e por causa do Senhor, e por causa da sua palavra, da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto secam, pois a sua carreira é má, e sua força não é reta. Versículo 11. Porque tanto o profeta como os sacerdotes estão contaminados, até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Onde foi que Deus achou a maldade? Dentro da casa dele, através dos profetas. Qual foi o engano desse profeta? Observe aqui no 13. Nos profetas de Samaria, bem viu eu, loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Parei. Como que pode, igreja? Um profeta, ele já não está mais profetizando da parte de Deus dentro da casa do Senhor. Eles estão profetizando da parte do diabo. Só que o diabo não mudou, igreja. Ele é o mesmo. Os mesmos demônios que profetizavam, levavam os profetas a profetizar naquela época, que Deus se indignou, os mesmos demônios atuam hoje dentro das igrejas com essas profetadas, enganando muita gente. Igual aquela senhora lá de Salvador, 7 meses em cima de uma cama, os cabelos estavam caindo, as unhas estavam caindo. Que é isso, minha irmã? Pastor, eu estou com 3 câncer, 7 meses em cima de uma cama. E ela chorava desesperadamente. Mostrou o cabelo tudo caindo, as unhas caindo. Irmã, o que está acontecendo? Pastor, foi 3 varão que Deus revelou a ele, deu uma profecia para mim. Um disse que Deus revelou ao profeta que eu estava com câncer no útero, mas esse câncer não era para a morte. Essa irmã sai da igreja perturbada. Imagine você receber uma palavra dessa. Olha, Deus está me mostrando que você está com câncer, mas esse câncer não vai te matar, porque esse câncer não é para os médicos da terra, é para os médicos dos céus. Já não dormiu à noite? A irmã ficou incomodada com aquele lugar que ele estava congregando, aí foi para outra igreja. Chegou lá, outra profecia. Deus está me mostrando que você está com câncer no pulmão, mas esse câncer não é para a morte. E outro foi o câncer no sangue. Eu digo, vem cá, minha irmã. O varão de Deus falou isso para você? Que Deus mostrou que você estava com câncer, e Deus não mostrou a ele para ir lá e repreender esse câncer e o nome do Senhor ser glorificado? E só ficou nisso, parou a metade da profecia, tudo humana. Mas pastor, não adianta eu ir para o médico, porque essa doença não é para médico, eu estou esperando ficar curado em casa. Eu disse, olha para mim, minha irmã, você não está com câncer de coisa nenhuma, você não foi para um médico, não foi feito exames, você não tem um diagnóstico através de exames, você não procurou um profissional da área. Mas para quê, pastor? Se o varão falou que eu estava,
Irmã, faz o seguinte, me dê seu Pix aí. Toma aqui, vai no médico, faça exame lá. Aí fez um raio-x do pulmão. O pulmão que estava com câncer. O resultado deu que o pulmão estava limpinho. Fez exame de sangue, o sangue está ok. Do útero, nada. Tinha lá uma infecção. Quer dizer, olha o fator psicológico. Ela colocou na mente que ela estava, o sistema emocional vai lá para baixo. As células se desencadeiam tudo, se desnorteiam. E na verdade, ela com certeza ia morrendo, se defiando, mas não por aquilo que foi, porque não foi Deus que usou a boca desse varão, foi o diabo que usou para confundir a cabeça da irmã, deixar ela em cima de uma cama. Irmã, e esses profetas, sabe que você está do sabe, pastor, mas já foram te visitar? Não, ninguém nunca veio aqui, e estou passando muita necessidade. Isso é revoltante, igreja. Imagine essas pessoas que ficam por trás de um YouTube, desses profissionais das câmeras por aí. Me ligou a irmã desesperada, foi do Nordeste aí, porque o pastor pediu R$300 para fazer oração. 300. Mas pastor, você está duvidando do profeta? Eu quero te dizer que Deus vai te matar. A mulher teve que fazer o pico, porque senão ia morrer de tanta macumba, bruxaria. Porque lançar maldição nas pessoas. A questão é que na hora da dor, igreja, alguém quer se livrar da dor. Na hora da dor, a pessoa quer se livrar da dor. Os profetas de Samaria, enganando o povo dentro da casa do Senhor, por causa das profetadas que não tinha nada a ver com Deus. Isso era um tipo de profeta, fazia as profecias vindo da parte de Satanás, não de Deus. Isso de Samaria. Agora, olha o de Jerusalém, verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: comete adultério e anda com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e moradores dela e Gomorra. Isso aqui é Bíblia, igreja. Isso aqui era a condição dos profetas na época de Jeremias. Deus estava indignado com o que estava acontecendo dentro da casa dele. Olha que classe de profetas. Um profetizava da parte do diabo e outro era adúltero. Será que hoje isso tem na igreja? Será que hoje a igreja está livre disso? A que ponto chega um profeta, um pastor, um homem em cima de um púlpito, pregando a palavra de Deus e vivendo uma vida de adultério? Não, eu fico assim imaginando, irmã Jo. É muito demônio no corpo. Eu fico imaginando como é que é a consciência. Como é a consciência de um homem que está por trás de um microfone, em cima de um altar, pregando eloquentemente, mas vivendo uma vida de adultério? Será que não dói a consciência? Será que... É por isso que diz a Bíblia: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz de quê? Entra dentro das redes sociais, você bota lá, pastor que estuprou, milhares que tem uma vergonha. Como é que esses homens estão pregando o evangelho
Isso é de se escandalizar? Não. Isso é bíblico. Isso já vinha acontecendo desde o tempo de Jeremias. Vai lá, Jeremias. Estou indignado com esses profetas dentro da minha casa, fazendo com que o meu povo erre o caminho. Aí, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Cuidado com as profecias. Você conhece a pessoa? Imagine uma pessoa que mora uma cidade pequena, um bairro pequeno, o pastor mora naquela comunidade, é pastor daquela igreja. Quem bem conhece os irmãos. É ou não é? Aí você vê um homem em cima de um púlpito que você conhece, que é adúltero, que é prostituto, que é péssimo testemunho. Tem alguma coisa que está errada. Nem tudo que nós ouvimos e tudo que você ouve é de Deus. A Bíblia tem 3 palavras aqui, olha. Aqui é a palavra de Deus. Aqui tem a palavra do diabo. Tem o diabo falando aqui. Ele falando com Jesus. Se tu és filho de Deus, quem está falando? O diabo. Aí Paulo diz, falo eu. Paulo teve suas opiniões próprias também. Ele estava falando. O espírito do homem falando. Deus falando. E o diabo falando. E a gente desconhece isso. Nem tudo que nós ouvimos pode vir de Deus. Nem tudo que as pessoas ouvem nessas igrejas, nem tudo, pode ser coisa do homem, a opinião do homem. E nem tudo que está falando também é maldade também. Pode ser coisa do espírito do homem. Mas quando é o espírito de Deus no espírito do homem, é diferente. Então não se estranhe. Nos dias de hoje, você se deparar com notícias cabulosas de crentes, de pastores, de diácono, de missionário, deixa para lá. Isso é bíblico. Quantos escândalos. Esses homens um dia vão pagar muito caro. Os mesmos demônios que usavam aqueles profetas na época de Jeremias, profetizando da parte do diabo, hoje também tem. Profetas que eram adúlteros, que estavam dentro da casa do Senhor, hoje também tem. Eis a razão de muitos só querem procurar a igreja certinha. Vocês não vão encontrar a igreja certa em lugar nenhum. Vocês vão sair daqui e ir para o Japão procurando igreja. Vocês não vão encontrar uma igreja perfeita. Igreja perfeita é aquela que vai subir para o Senhor, para a glória. Lá na glória, ali está a igreja perfeita, né? Mas enquanto está aqui, nós somos imperfeitos, igreja. Nós temos que estar com os nossos olhos muito abertos, os nossos ouvidos muito aguçados, para entender e compreender se é de Deus que você está ouvindo, para que vocês não caiam no conto da caroxa por aí. E tem muitos crentes de boa índoles, pessoas sinceras, mas que está sendo mal conduzido por essas babuzeiras que nós vimos pelas igrejas aí. Aqui é a época de Jeremias. O mesmo Deus da época de Jeremias é o mesmo Deus de hoje. Jeremias não tinha o Espírito Santo, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Hoje você tem o Espírito Santo que aceitou Jesus como seu Salvador. Não deixe se levar pelo espírito enganador do dia de hoje. Igreja tem tudo que é lugar. É como se agora estão colocando igreja como um comércio, como uma fonte de renda. Como muitos preguiçosos não querem trabalhar, quer estar lá fazendo da igreja um comércio e se enricando. Essa é a realidade. Homens que estão dentro de um paletó, cheio de intelectualidade, mas não é capaz de sentir a dor pelas almas.
Cada um viva dentro do seu quadrado. Exploda. Só isso. Aí eu fico assim olhando, sabe? Como está difícil hoje. É mais fácil contar as experiências dos outros do que a nossa. É mais fácil, vou dar um testemunho que aconteceu com uma pessoa não sei quantos anos atrás. A coisa está mais séria que você possa imaginar, igreja. Se cada um de nós não cuidar da nossa vida espiritual, a salvação individual, gente, lute dentro dela, alinhe a sua vida com Deus, renuncie ao pecado, se volta à palavra do Senhor. Não tem outro caminho, igreja. Não adianta eu estar aqui enfeitando o pavão, maravilha, revelação. Gente, lê Bíblia, renuncia a sua vida, vai para o joelho, vai para o jejum. O problema está difícil, vai para os jejuns, vai ter uma vida mais pautada, se desliga mais disso aqui, que está tomando seu tempo, faz alguma coisa. Você precisa lutar dentro de você, a dor quem sente é você. A gente lê, é como se isso aconteceu na época de Jeremias, não acontece hoje. É o que mais está acontecendo. É tanta igreja que surge que eu vou te falar uma coisa. Vai lá, meu. Primeira coisa, pastor, quem foi que te consagrou a pastor? Como é que surgiu o seu pastoreado? Como é que foi a sua preparação? Quem foi que te ungiu? Qual a igreja que você estava? Você nasceu nessa igreja? Vai lá que já passou por muitas, né? Meu Deus, quantos escândalos. Porque tem muitos que estão dentro da igreja que não servem para ser servo. Eles estão para ser servido, não para servir. Crentes que não aprendeu a servir e só sabe ser servido, hoje ou amanhã eles vão estar em conflitos. Hoje ou amanhã vão se rebelar. Porque eles não servem para servir. Eles servem para ser servido. Aquela igreja ela vai se tornar pequena para a pessoa. E aí eu vou estar em contrito, vamos sair daqui, vou montar a igreja, alugar uma garagem, chamar os rebeldes, que geralmente quando sai, levam a meia dúzia junto, porque uma pessoa contaminada contamina os outros. Aí quando abre lá o cacete armado lá, o circo lá com o nome de igreja, porque não tem aprovação do Senhor, não tem vida diante do altar, não tem sede pelas almas, não tem amor pelas almas, querem se projetar atrás de um título de pastor, mais cedo ou mais tarde serão frustrados, igreja. E o pior, quem mais é atingido são os irmãos, que muitos não têm estrutura mais e não querem mais saber de igreja nenhuma. Na época de Jeremias, já havia os falsos profetas. E o que mais há hoje são os falsos profetas. A Bíblia já está ultrapassada. Agora estão procurando metodologia. O que é que eu faço para encher a minha igreja? Vou vender facilidades. Eita, campanha para enricar. Quem que não quer estar rico? Quem não quer ter dinheiro? Olha, eu apresentar um Deus que é só Deus da prosperidade, só isso. É o Deus só da riqueza e da prosperidade. Incute na cabeça das pessoas, dão uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, e as pessoas passam a ser manipuladas dentro da igreja. E ninguém tira da cabeça. Tem igreja que manipula. Eu já fui manipulado muitos anos. Eu já fui manipulado em uma igreja. Porque o que eu aprendia nesta igreja
É que a minha igreja era ali a única, que as outras eram tudo fracassada, só a minha tinha fé, só a minha tinha poder, e eu não podia. Aquilo vai incutindo na cabeça que você olha para os crentes, você acha superior a todos eles, e todos são fracassados. O negócio é a minha igreja. A dificuldade de se relacionar esse crente desta igreja com a outra é muito grande. Eu convivi com isso. 10 anos em uma igreja assim. Se o meu líder, pastor, soubesse que eu fui numa igreja evangélica, a outra, eu era punido. Porque não podia. Para não se misturar. Tive pastor homossexual que pisava a gente na igreja. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso é bíblico. Isso não vai me causar espanto mais nenhum, não. Ver escândalo por aí, não vai, isso é bíblico. A Bíblia diz que é impossível que não venha os escândalos. Fala de impossível. Mas ai daquele de quem vier o escândalo. Para esse seria o melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Seria melhor não ter nascido, porque terão os mais duros juízos. Nós estamos aqui diante de um período do profeta Jeremias, que Deus manda lá bater de testa contra os profetas do engano que está lá. Mas pastor, o senhor não acredita em sonhos? Sim, seria um fariseu se eu não acreditasse. Deus fala, mas não é normal. Deus fala em casos específicos. Se não tiver se não for batizado no Espírito Santo, se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Se você não tem falar em língua, porque não tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você recebeu o Espírito Santo, recebeu Jesus na sua vida. Quantas confusões por aí, igreja. E o povo gosta disso, viu? Eita, tem um pastor aí, ó, uma campanha, aí vai multidão, enche estádio, é ou não é? E enche estádio, igreja. E o povo gosta disso. E não orienta o povo, olha, procure uma igreja mais próxima da sua. Vai, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que tem ensinamento, vai. Não, não faz isso. É só a igreja dele. É só a igreja dele. Naquela cidade que não tem igreja dele, mas tem a igreja virtual. Celular. Se chegou a igreja ali, é só focar aquela igreja. O foco é o reino dos céus. E muitas pessoas estão se deixando levar, como na época de Jeremias, aqueles profetas da parte de Baal, de Satanás, e os profetas adúlteros, faziam com que o povo fosse aprisionado dentro da igreja. Vem para cá com essas besteiras não. Outro dia eu fui pregar, eu não fui nem pregar, fui convidado ao aniversário de uma igreja. Eu não saí ali em respeito ao pastor que me convidou. Mais vontade de pegar, sair, cair fora e... Isso é um culto ou uma presepada aqui? Isso aqui não é um culto de adoração a Deus. Isso aqui é uma presepada aqui. Os cabras lá manifestados, igreja, dizendo que era Espírito Santo, chutando cadeira. A cadeira subia, batia no teto, batia lá. De que está repreendido um negócio desse? Síndrome de Down, rapaz. Aí foi lá na unção, pegou a mãe do pastor e agarrou e caiu por cima e agarrar. Teve que ser 2, 3 obreiros para tirar o cabo em cima da mãe do pastor. De que presepado um negócio desse? Daqui a pouco a esposa do pastor lá, no canto da igreja, fazendo um cara feio, apontando e vem parecendo um helicóptero. Aí pé na parede lá e derruba a bateria. Está repreendido. Isso aqui é unção, é.
Você quer presepada? Por que o povo gosta disso?